Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aguardando vocês entrarem para a gente começar mais uma live. Boa noite, Jean. Boa noite, Dene. Boa noite, Bruna, Giovana, Gladete, que está sempre aqui conosco. Boa noite, Regiane. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Gil, José. A gente vai lendo alguns nomezinhos que vão aparecendo por aqui. Sejam bem-vindos. Aqueles que estão aqui já há algum tempo, é bom sempre ver o nome de vocês todos os domingos voltando. E aqueles que estão aqui pela primeira vez, bem-vindos. Esperamos vocês nos domingos que ainda vão vir. Boa noite, Raquel. Deixa eu colocar a nossa convidada já aqui na tela. Só um pouquinho. Ela vive me ajudando quando eu tenho problema aqui no Evangelho, ela me substitui, ela me ajuda quando eu tenho previsto. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Sandra, obrigada mais uma vez pela ajuda aqui no Evangelho. Imagina, Ju. Obrigada Boa por noite, todo mundo que está entrando, bem-vindos. A gente começou semana passada com a Emília e seu França, um novo capítulo que é Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Foi falado sobre as injúrias e violências. Hoje a gente segue nesse capítulo e a gente vai falar sobre a afabilidade e a doçura. E aqui entra as instruções dos espíritos. Então, aqui não é mais o comentário de Kardec, são as instruções que os espíritos deram e que Kardec codificou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem quiser acompanhar, é o capítulo Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, é o capítulo 9, o item 6, a afabilidade e a doçura. É um item relativamente curto. Até mandei mensagem para a Sandra, acho que ela não viu agora há pouco, falando, achei difícil esse tema de hoje. Não achei difícil, mas vamos conversar aqui que daí a gente vai compartilhando. Sandra, você faz a prece de abertura para a gente, por favor? Faço sim. Reunindo todos esses corações que estão aqui conosco nesse momento, tanto desses encarnados, irmãos queridos, como os desencarnados, pedimos que possamos, através desses ensinamentos e reflexões, levar muita luz, muita paz, muita serenidade, muita calma para todos esses lares que nos acompanham nesse momento. Neste dia tão especial, em que pudemos ter a oportunidade de confraternizar mais uma vez com os trabalhadores, familiares e amigos dessa grande família que é a Associação Espírita Fé e Caridade, homenageando essa casa que completa 109 anos neste mês. Com os nossos corações cheios de alegria, com muita vontade de ouvir outros corações, hoje nós iniciamos esse Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja. Eu até estou ansiosa para começar o estudo hoje, porque eu esqueci de dar aqueles recados iniciais que a gente sempre dá. E a Sandra bem falou, né, gente? A nossa casa, eu digo a nossa, porque todo mundo que está aqui, mesmo que não vá lá na casa, às vezes é de outra cidade que acompanha, agora faz parte, porque acompanha o Evangelho no Lar, que não é meu, não é da Sandra, não é da Emília, é da Associação Espírita Fé e Caridade. E essa casa, ela completou 109 anos esse ano. Então, e esse trabalho é um trabalho novo da casa, né, Sandra? Quando a gente compara com outros que Com existem certeza. há 30 anos, o Evangelho é relativamente novo, mas já tem um espaço no nosso coração. E agora todo mundo aqui que assiste também faz parte dessa casa nesses 20, 30 minutos que estão aqui. Então, a gente sempre faz o Evangelho como Jesus ensinou a gente lá na casa de Simão Pedro. A gente faz uma prece de abertura que a Sandra acabou de fazer. A
a gente faz a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai comentar. Às vezes esse comentário é o que eu falei no início, né, Sandra? Achei difícil, não entendi. Ou às vezes, eu vivi isso essa semana e não lidei muito bem. Às vezes os comentários são só esses. E aí depois a gente faz uma peça de encerramento. Sempre lembrar da água frutificada, né, Sandra? A gente gosta de lembrar. Isso. A gente tem sempre a aguinha. Copinho. A espiritualidade usa desse recurso da água para nos ajudar nos tratamentos que a gente precisa, seja do corpo físico, do espírito, da mente, é um tratamento para a gente também, assim como o Evangelho no Lar. Então, vou fazer a leitura aqui. Para quem entrou depois do que eu falei, a gente está no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A gente vai ler o item 6, que é a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Quem disse tudo isso foi o espírito de Lázaro, em 1861. Sandra, eu achei difícil, porque eu tava falando até com a Fábio disso, eu não entendi muito bem a diferença de afabilidade e doçura, para começo de conversa, que é o tema, né? E o difícil também da gente praticar isso, porque como ele fala ali, né? Às vezes a gente consegue ser em várias situações, mas sempre tem aquela que cada um sabe qual é a sua, né? Aquela em específica, às vezes é com uma pessoa que a gente ainda tropeça, ainda cai. Mas o que tu achou do tema de hoje, Sandra? É como você diz, João, eu acho bem difícil, porque na verdade é isso que Lázaro diz, né? É muito fácil, não, é muito fácil não, o mundo, né, nos dá esse verniz. Então nós somos sorridentes, somos amorosos, carinhosos, né? Eu entendo assim, essa afabilidade me vem mais assim de ser uma pessoa mais acolhedora. Não sei, isso é mais para mim, tá? Eu consigo acolher, eu consigo envolver, né? E sou uma pessoa doce, sou uma pessoa amiga, sou uma pessoa, né, branda. Na verdade, isso tudo, com a exigência que nós temos hoje, né, das aparências e tudo mais, a gente vai se moldando ao mundo, né, com as coisas do mundo.
E, na verdade, hoje nós estamos aqui trabalhando conceitos extremamente importantes, porque nós não estamos falando de nós aqui na Terra, né, Ju? Nós estamos falando de nós espíritos. Claro que agora, aqui encarnados, nós temos um papel a cumprir. E esse espírito que somos, né? Nós precisamos coadunar com aquilo que nós entendemos e com aquilo que nós acreditamos, né? E fazendo isso, nós seremos um só, tanto na intimidade do nosso íntimo ser, né? No nosso, entre quatro paredes da nossa casa, como também na via pública. E essa é a grande dificuldade, né? Que a gente hoje ainda tenha muitos deslizes, porque na verdade nós sabemos disso, temos essa consciência, mas ainda nós carregamos muitos dardos, né? Na nossa fala, nos nossos gestos, no nosso olhar, né? E, enfim, e é essa prática, né? Eu acho que na verdade, o Sermão da Montanha, ele vem assim, né? Nos dá um roteiro. Nós temos ali bem-aventurados então, felizes daqueles que têm essa qualidade, porque nós teremos um resultado lá na frente. Então, esse é o Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados, aqui os que são brandos e pacíficos, não é isso? Porque herdarão a terra, né? E aí, na verdade, a gente precisa saber que a gente tem que. Isso aqui, nós temos isso já dentro de nós, né? Essa qualidade eu já tenho dentro de mim, eu já sou um herdeiro da terra, né? E aí, Jesus está dizendo: olha, se você quiser ser o herdeiro lá na frente, você tem que fazer isso, né? Se você quiser ser consolado, você precisa fazer isso. Você precisa ser assim, você precisa ser humilde, você precisa. Então, essas são as rotas que nós temos. E aí a gente segue se quiser, né? E nesse texto, Ju, você vê, ele começa, né? Lázaro começa já com a palavra benevolência, né? Só dessa palavra a gente já pode tirar ali vários pensamentos, várias reflexões, porque nós sabemos, né, que benevolência faz parte de todos daqueles princípios que Jesus enxerga a caridade, né? Tem lá no livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta como é que é a caridade segundo a visão de Jesus. E eles dizem, né, em primeiro lugar, ele vem a benevolência, né? A benevolência, enfim, a indulgência e perdão. E aí nós vemos que, olha como é forte, né? Essa questão da afabilidade, da doçura, da mansuetude, né? Porque é a caridade, né? É uma forma, né? Porque quando nós conseguimos ter esse olhar, né? Esse olhar de compaixão, esse olhar verdadeiramente, né, caridoso, é o momento em que nós estamos praticando, né, aquele conceito máximo, né, da caridade. Então, eu acho que esse é assim, é muito significativo, mas é muito difícil, porque nós ainda, né, no mundo que a gente vive, principalmente atualmente, nós ainda entendemos que as conquistas, sejam elas quais forem, as conquistas, vamos dizer assim, até morais, vai, porque às vezes nós achamos, né, nós entendemos às vezes que alguma coisa que eu compreendo como correto, né, e o outro não, eu tenho que então entrar num embate, eu tenho que causar um momento de violência, eu tenho que causar um momento de confusão para colocar a minha opinião, né? Isso já cai por terra, né? Tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, né? Porque não é só violência, não é só luta, não é só guerra. Hoje nós temos isso, infelizmente, né? Mas nós também temos essas guerras veladas, né? Esses conflitos velados da sociedade, em que a gente
em que nós entendemos que as pessoas, as críticas, né, elas derrubam conceitos, derrubam ideias das pessoas de uma forma muito violenta, né? Então, eu vejo mais ou menos por aí a dificuldade que nós temos, né, no mundo que hoje é tudo muito rápido, né, além de tudo, né, onde as coisas não são nem refletidas, na verdade, às vezes, muitas vezes, são coisas que acontecem levianamente, assim, são pensamentos que são jogados ao ar levianamente, né? E não se seca fontes, não se tem o trabalho, né, de saber se aquilo é verdade, se não é, né, se eu posso contar com aquela informação. E aí é feita uma destruição, né, às vezes de uma vida, né, de um trabalho inteiro, de uma empresa, de todo, enfim, porque, né, infelizmente não se houve o cuidado, não se teve o cuidado, né, de ter a afabilidade, a doçura para lidar com aquela situação ou com aquela informação também, né, não só nas palavras, nos gestos, né, Ju, mas também nos critérios de análise. Ô Sandra, gostei da tua fala, me fez refletir, né? Isso acontece porque a gente ainda se vê como homem do mundo, daqui, né? Não no mundo, a gente se vê aqui e daqui que a gente pensa, ah, essa pessoa fez isso, falou isso, agiu dessa forma, eu preciso me impor, eu preciso. Não que não tenham situações, gente, que seja necessário, mas a gente se pensa muito aqui agora. A gente está num planeta de provas e expiações, tem guerra, tem violência, tem injúria, tem tudo isso, e a gente se vê nisso e fica nisso. E eu gostei da tua fala porque tu falou, mas quando a gente para e lembra, porque a gente já sabe, mas a gente esquece. Quando a gente lembra que a gente é espírito imortal, a gente, tá, peraí, eu tô aqui no mundo, tem tudo isso mesmo, mas não, peraí, não é só isso. O que eu quero me tornar? Para onde eu quero ir? Mais do que isso, é para além do aqui e agora, é para além da situação lá no trabalho, lá dentro da família que incomoda, dentro da casa espírita às vezes, né, Sandra? É para além disso. Eu comigo mesmo, enquanto espírito imortal, o que eu quero melhorar? Né? Que nem você falou das bem-aventuranças, o que eu quero herdar? O que eu quero conseguir sendo brando, sendo pacífico, sendo manso e por aí vai. Então, é conosco com o outro, porque é através do outro que a gente vai evoluir. Mas acho que falta essa reflexão pra gente, né, Sandra? Quem eu quero me tornar enquanto espírito imortal? Eu não quero essas bem-aventuranças que Jesus disse que existem? Quero. Então, o que eu preciso desenvolver? Tá ali no Sermão do Monte. O de hoje é a afabilidade e a doçura. Então, às vezes aparecem as situações no dia a dia pra gente que a gente tem que dar um passo atrás e refletir, que é o que a Sandra falou, que muitas vezes a gente não faz. Tá, para onde eu quero ir, quem eu quero me tornar e que tipo de comportamento eu preciso ter para que isso aconteça. Só que essa falta de reflexão, por tudo ser tão acelerado, né? Sendo até o WhatsApp, gente, a gente responde tudo muito fácil, muito rápido. A É. gente não reflete, a gente reage ao invés de agir, né? Eu aprendi isso com o seu Carlos Aldir, da Casa Espírita. Espera, dá um tempo, espera mais um pouco, porque tem tanta coisa, né, Sandra, que se resolve se a gente só der um tempo, se a gente só esperar um pouquinho. E eu gostei também ali da parte, né, Sandra, do texto que fala que muitas vezes fora de casa a gente consegue ter o verniz, né, da afabilidade, da doçura, porque realmente é mais fácil, né, gente? Fora de casa, às vezes eu vejo a pessoa uma vez na semana só, cruzei com alguém na rua. Dentro de casa, que é o convite. E aí dentro de casa a gente mostra quem a gente verdadeiramente é, né? E por isso que ali é o maior desafio. Porque é todo dia as mesmas pessoas com os mesmos defeitos que nos fazem o mesmo convite, que a gente ainda não consegue acertar. Mas é por isso que a gente está juntinho ali, né, Sandra? Porque é isso É, que a gente precisa é, trabalhar. é verdade, é verdade. Até hoje mesmo, lá na nossa comemoração, na nossa confraternização, o próprio Carlos, conversando comigo, né? Ele disse: Olha só, Sandra, que família grande, né? Que nós temos aqui, né? E essa família, ela
é justamente a ampliação, né, Ju, daquilo que nós temos na nossa casa, no nosso trabalho. Nós vamos ampliando os nossos grupos, que nem disse o Carlos, né? A gente está ali na família para aprender a fazer a nossa transformação, né, moral, aprender a amar verdadeiramente, né? E lógico que aí nós vamos expandindo isso e vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque cada vez mais nós encontramos aqueles que não pensam como nós e que, né? Enfim, e aí está a nossa grande, aí está o nosso grande momento de exercício, né? É você entender que você não vai conseguir. Primeiro, nós não temos por que convencer ninguém de nada. Cada um tem as suas próprias ideias e o espírito tem o seu momento para entender certas coisas, né? E por mais que eu ache que estou correta, enfim, né? Isso não importa para aquele espírito, porque, né, hoje é uma coisa assim que hoje nós vivenciamos situações no mundo que até são lamentáveis, porque elas são legitimadas, né, por política, até por mesmo por questões religiosas, é legitimada a violência, né? Então eu posso guerrear, eu posso matar o outro em nome de um Deus, né? Em nome de um credo, né? Eu posso portar armas, né? Porque eu acho importante, porque é o meu direito de me defender, mas eu não estou pensando que eu vou, nessa questão, eu estou interferindo na vida do outro, né? E assim, esse tipo de situação que vai nos levando, assim, né, de roldão, a gente precisa tomar cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que nós, que não, né, quer dizer, eu no caso, vou falar de mim, eu que não concordo com esse tipo de ideia, né, de pensamento, o que eu vou fazer? Eu vou discutir com essa pessoa, né? Eu vou impor as minhas ideias, eu vou ser uma pessoa violenta, eu vou ser uma pessoa intransigente, né? Quer dizer, não, né? É isso que as pessoas precisam compreender, né? Ideias, sejam quais forem, nós não temos nós temos o direito de interferir na ideia do outro, mas também e nem mesmo de tentar impor através, né, da nossa ideia truculenta. E é isso que o mundo hoje passa, né? A grande maioria, né, a grande maioria das pessoas hoje passa por um momento bastante delicado, sem compreender que a afabilidade, olha só, imagina eu, né, penso numa coisa completamente diferente da Júlia. Imagina nós duas conversando sobre o meu ponto de vista e o seu de uma forma completamente, sabe, neutra, em que não tem a necessidade de dissensões, né, de discussões. Aí, Júlia, eu vou trazer aqui uma coisa que me impactou muito. Fazendo aqui, né, as nossas pesquisas, estudos, então, falando sobre afabilidade e doçura, e falando de nós, seres espirituais, o livro dos médiuns, no capítulo da identidade dos espíritos, né, porque a gente sabe que está falando da comunicação com os espíritos, né, traz um item bastante interessante, e olha só o que ele diz. É o item 264. Modo de distinguirem os bons dos maus espíritos, tá? Isso aqui, nós estamos falando de espíritos que se manifestam também, né? Mas nós entendemos que espíritos somos todos nós, certo? Então, não importa, encarnado ou desencarnado, estamos aí. Diz o seguinte: a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros,
mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não pode provir de um bom espírito. Eu fiquei, assim, bem pensativa que depois que eu li isso, assim, porque aqui estão... Kardec está falando, claro, né? Está falando diretamente dos espíritos que se comunicam, e aí como que nós identificamos, né? Às vezes os espíritos, eles vêm com uma fala mansa, né? Numa reunião mediúnica, vem se apresentando de uma forma, e às vezes a intenção é outra, né? Mas, de novo, nós somos isso agora, digamos. Somos como somos agora. Cada um sabe como é. Nós vamos desencarnar. Como é que a gente vai continuar? Né? Então, esse treino se torna fundamental para que a gente realmente consiga trazer essa afabilidade e doçura do nosso coração mesmo. Né? Não, porque, na verdade, a gente está sempre vislumbrando o nosso futuro, né, Ju? E o que a gente está fazendo aqui, somos nós lá no futuro. Somos nós espíritos desencarnados, somos nós espíritos reencarnados, quantas vezes forem. Somos nós. Né? Nós não vamos mudar de roupagem ou mudar de estado físico e sermos, né, inocentados dos nossos equívocos. Então, eu fiquei, assim, bastante impactada com isso, sabe? Não é um bom espírito. Eu falei, puxa vida. Claro que nós não podemos, né? Eu acho que considerar-se um espírito depurado é muita coisa, né? Mas é para a gente pensar, né? Realmente com aquilo que você disse, o que é que nós queremos? Nós queremos essa bem-aventurança, nós queremos ser felizes e seguir ou não, né? E aí a gente faz a nossa escolha e quanto antes nós fizermos, melhor, né? Mais rápido a gente chega lá, né? É. Sandra, você falou ali de poder conversar, mostrar pontos de vista, né, tal. Eu fiquei pensando, quando alguém que a gente respeita muito, que a gente ama muito, às vezes tem uma opinião diferente da gente. Mas se a gente ama aquela pessoa, às vezes não é nem só a opinião, né, gente? É a forma de viver mesmo, de agir diferente. Mas se a gente ama aquela pessoa, muitas vezes um familiar, né, um amigo, a gente entende, a gente respeita mesmo discordando, a gente respeita, a gente entende e a gente é afável. A gente é doce porque a gente ama aquela pessoa. Agora pega uma outra pessoa, às vezes com o mesmo ponto de vista, igual, só muda a pessoa, que a gente já não tem tanta afinidade assim, pronto. Aí vem os dardos, né, que fala ali, que a Sandra lembrou, a gente já muda. O verniz, ele da afabilidade, da doçura some. Mas por quê? Porque é o amor, né? Tudo isso, gente, a característica de ser afável, doce, benevolente, humilde, todas. Vamos levar a isso, a amar, né? É só amando que a gente vai conseguir. Por isso que quando a gente ama muito alguém, a pessoa pode errar. Pode falar um monte de atrocidade, a gente pode até corrigir, pode falar, mas a gente não vai mudar, a gente vai continuar amando, vai continuar tratando bem, porque por isso que o amor é a resposta, né? Exato, exato. É o amor, é o respeito, né? Tanta coisa. A Fábio até botou aqui, o respeito é o primeiro passo para a gente chegar na afabilidade, na doçura, né? E treinando essa afabilidade, essa doçura com o nosso semelhante, com aquele que a gente ama, com aquele que pensa igual, um dia a gente vai ter condição de se encontrar com o diferente, de ter o mesmo comportamento com o diferente. Se hoje a gente ainda não consegue, vamos buscar ser afável e doce, então, com aqueles um pouco mais próximos de nós, né? E Emmanuel fala, somente o amor sabe ser doce e afável. Exato. Eu fui tentar, né, Sandra, entender a diferença de um pro outro, não consegui, mas vou trazer para vocês que eu peguei aqui, mas assim, peguei na teoria, na prática ainda não, sabe? Tem coisas que levam tempo.
Na prática, eu acho que a gente não consegue. É difícil, né? Conceitos, né? Conceitos, conceito é tudo muito vago, né, Ju? Um dia, Porque quem saiba, a gente tem a até capacidade porque a de gente tem que diferenciar. entender que isso é uma tradução, né? Isso é uma tradução do francês, né? E a gente precisa entender que a gente, que o Kardec na época colocou, né? Logicamente não é do francês, vem lá das escrituras, que depois passou por, né, 500 peneiras. Então a gente, claro, alguma diferença muito substancial deve ter, né? Porque para nós hoje elas são muito semelhantes, né? A doçura, a afabilidade, mansuetude, né? Ser pacificador, isso tudo é muito dentro de um conceito, né? Único. Mas eu acredito que para Jesus, né? Isso tem uma coisa muito mais. Inclusive, eu não sei quanto tempo a gente tem. Acho que a gente acabou já, né? Tem mais uns 5 minutinhos. Inclusive, eu estava vendo assim dessa parte histórica, né, Ju? É, na época, né, em que Jesus proferiu aí o sermão, havia muita guerra entre os povos para domínio de terra, né, principalmente de terra, de, é, de posse mesmo, né? E então, Jesus, ele estava querendo nos preparar mesmo para isso. Ou seja, ele até coloca ali, é o Saulo que diz isso, que aqui é um dos únicos itens, acho que, do sermão em que existe um elemento material em que Jesus fala, herdará a terra, né? É um dos únicos. Justamente porque existia essa ideia, né, de que através da luta, do conflito, enfim, né, das guerras, é que você conseguiria dominar uma região, né? E aí você vem com a história de que você precisa ser brando, pacífico, né? Para que você, doce, afável, para que você seja chamado filho de Deus, porque é o outro item, né? Será chamado filho de Deus. E tem uma herança, né? É um filho de Deus que terá uma herança na terra. Entendeu? Você não precisa disso aqui, você não precisa brigar, você não precisa confrontar, você não precisa nada disso. A violência não é necessária. Né? Eu estava vendo isso, achei bem. Então, isso é tão atual, né? Como sempre nós sabemos, mas aí é mais uma reflexão para a gente, né? Sabemos, claro que essa terra, ela pode ser tantas outras coisas também, né? Mas hoje, como ainda, né, as questões materiais são muito importantes ainda, né? E entendendo que somos homens do mundo, que precisamos das coisas da terra, né? E a gente não pode esquecer disso. Só não dá mais importância do que elas devem ter, né? Mas precisamos delas, mas que tenhamos a calma, né? Que as coisas se conquistam com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso entendimento e com a calma, com a doçura, com a inteligência, né? Enfim, com tudo isso que a gente precisa treinar aí dentro de nós, né? Todo mundo quer conviver com pessoas boas, né, Sandra? A gente adora estar rodeada de pessoas doces, boas. A gente está sendo essa pessoa para o outro que convive conosco, né? Todo mundo quer ser amado, a gente está amando. Todo mundo quer receber a paciência, a gente está sendo paciente. Esse é o convite do Evangelho, né? Que a gente seja essa pessoa que a gente quer ter no nosso convívio, que a gente possa ser para o Exato. outro também, E, né? e que Então, sejam para nós também, né, Ju? sim. Com certeza. Sempre que a gente exercitar, né, Sandra, essa afabilidade com o próximo, isso vai retornar pra gente. Muitas vezes aquela mesma pessoa, anos depois, às vezes É, de outra pessoa, de outra forma, mas isso vai retornando para nós. é, é verdade. Ó, o seu França colocou aqui que ele considera que a doçura é uma qualidade interna, um estado de espírito, e que a afabilidade é uma qualidade externa, uma forma de comportamento. Que um espírito pode ser brando e não ser afável? Ele deixou o questionamento. E Hum. nosso tempo tá chegando no fim, tiveram outros comentários, não quero deixar de ler só um pouquinho.
O Gilvan colocou lá no início que é para a gente pensar na cordialidade, amabilidade sinceras, permanente como um projeto a ser seguido e cujo objetivo será colimado a longo prazo. Vale dizer, várias encarnações. Depois o Gilvan também comentou, né? Importa, pois, ter em mente exatamente isso. No derradeiro dia de minha encarnação, ao lançar meu olhar sobre o que foi minha vida, perguntar o que me tornei, qual foi o ideal de minha vida. A Suzana colocou que a gente é rápido na crítica e que teve momentos que ela achou essa parte do evangelho dura, porque todo mundo está aprendendo ainda, né? A gente está buscando, nem sempre a gente tem essa consciência. E o Aurélio colocou como a gente gostaria de ser tratado, visto, ouvido, julgado, que a gente tem que buscar misericórdia ou oferecer severidade, como a gente gostaria, né? A mesma medida com que medimos, Amar, seremos medidos. amar é exatamente, fazer ao próximo como a ti mesmo, né? É. E nosso tempo está se esgotando, então acho que a tarefa da semana podia ser essa, né, Sandra? Que a gente, pra gente refletir, se a gente está sendo aquela pessoa que a gente gostaria de ter em companhia, né? Se a gente está agindo como a gente queria que o outro estivesse agindo com a gente, seja Ex- numa resposta, seja numa dificuldade no trabalho, em casa, onde for, mas que a gente reflita. Exato. E nesse momento, Ju, a gente já aproveita e coloca a nossa prática também de ouvir o coração, porque esse coração que a gente vai ter que ouvir é o nosso. Porque está vindo do meu coração isso, né? Verdadeiramente, ou eu estou fazendo isso por uma convenção? Ou eu estou fazendo isso porque eu sou, né? Nesse momento é conveniente que eu haja assim. É importante que a gente pense isso, né? Eu vou encerrar e vou emendar a prece de encerramento, então, de hoje. Vou ler uma frase de Emmanuel e vou fazer a prece. Hoje pode ser o teu dia de suportar. Amanhã, no entanto, precisarás dessa ou daquela pessoa considerada difícil que te tolere em algum momento infeliz. Agora é o teu instante de algo ofertar a benefício de alguém. Depois, no entanto, surgirá talvez, sem que esperes, o teu momento de receber. Então, que a gente possa, nesse sentimento de dar, receber, plantar e colher, agradecer a Jesus por ter nos deixado o roteiro, por ter nos dado o exemplo do caminho a seguir para conquistar as bem-aventuranças e a felicidade. Que possamos nessa semana exercitar essa afabilidade e essa doçura em todos os convites que nos surgirem, principalmente aqueles dentro do nosso lar. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Obrigada, pessoal. A gente espera vocês domingo que vem de novo. Boa noite.